Ele acordava muito cedo. 4 horas, 4h30 da manhã estava acordado. Tinha um enfermeiro permanente para cuidar do soro, etc. Então ele começava a falar com o enfermeiro, mas com voz alta, para me acordar, o danado. Aí ele virava-se para o enfermeiro e dizia: "Ah, que pena que o Demelo esteja dormindo, porque eu tenho uma história fantástica do Vitorino Paparrabo, o grande personagem do Fogo Morto, um dos livros imortais da literatura brasileira, que eu já li mais de 10 vezes. Ele tinha uma história do Vitorino que é formidável, mas ele dorme demais, nunca vi dormir tanto." E eu ouvindo, mas eu queria era dormir. "Que pena", ele dizia para o enfermeiro, "esse homem dorme muito." Aí eu já não aguentava dizer: "Diz, Elinhas." "Pronto, Elinhas, qual é?" Bom dia, Bruno. Esse passa por aí como tivesse um rei na barriga. Não tem jeito, não. Pensa que o mundo parou? Que o Paraíba só corre por causa dele? Tá muito enganado. O rio nem olha nem pra cana, nem pro orgulho. Vem a cheia, leva tudo. Vejam só que petulância. Ora, eu não digo. Os tempos mudaram. Isso aqui já não é mais o que era. Quem duvidar, é só ir ver a usina fumegando e tomando conta do vale. E transformando tudo. Esse aí só abre os olhos no dia em que não houver mais fumaça de cana voando pra cima. Então só vai ter gente do eito pra contar a história. Me vi diante de uma possibilidade de somar na obra de Zé Lins, fazer um amálgama de várias informações dos outros livros dele, até do próprio Fogo Morto, né? E criar uma espécie de uma síntese, uma tentativa de síntese desse sentimento de perda dele, desse mundo que já não existe mais, que é o mundo dos engenhos. Ele foi o homem do engenho. Ele era o homem da zona do açúcar e que estava totalmente impregnado da cultura do açúcar. Dois homens levavam caçambas com mel batido para as formas estendidas em andaimes com furos. Ali mandava o purgador, um preto com as mãos metidas na lama suja que cobria a boca das formas. Meu tio explicava como aquele barro preto fazia açúcar branco. E os tanques de mel de furo com sapos ressequidos por cima de uma borra amarela me deixaram uma impressão de nojo. A miséria tem um fundo social no Nordeste, porque o problema é o seguinte, é que a terra é o essencial para a produção de riqueza no Nordeste. E essa terra foi monopolizada por uma classe muito egoísta. Essa classe de senhores de engenho, que Lindo Rego pinta, de alguma forma, não para justificá-la ou não para seduzir-se por ela. Ele pinta com um realismo enorme, que era esse mundo. Agora, esse é o mundo básico na formação do Brasil moderno. Que se o Brasil, as taras e os problemas, as tensões do Brasil de hoje, todos estão bem configurados no Nordeste. Os pobres que pediam esmola nas feiras paravam ao lado da casa grande. O cego Torquato, com seu guia, cantava seu peditório num tom pungente. Deus lhe dê a santa glória. A santa glória devia ser o reino do céu, a vida de rico no outro mundo. Por um vintém de esmola, Torquato oferecia uma grandeza sem conta. Sabia ele de muita coisa, e o que sabia botava para fora. Sim, estavam falando de fome no sertão. O Nordeste é uma civilização antiga, a mais antiga do Brasil, e deformada pela sua história social.
essa deformação até hoje marca o Nordeste. Essa coisa, digamos, de que o mundo da escravidão foi formado na escravidão. Agora, mas isso é o Brasil. Não se pode negar que isso aqui é a boa realidade brasileira. Eu pensei muito sobre isso. Isso é muito bom a gente pensar em Brasil em termos do Rio Grande do Sul, em termos mesmo de São Paulo. Mas quem não sentir, que não captar a realidade do Nordeste, não sabe o que é o Brasil. O Nordeste que ele narra não é aquele Nordeste festivo, colorido do Jorge Amado, é o Nordeste triste, o Nordeste da decadência, do engenho de fogo morto, né? Da grande desagregação da família rural, né? Da grande família nordestina, da dispersão, do empobrecimento dos senhores de engenho, que vão terminar nos engenhos de fogo morto. De modo que ele tinha até algo de russo em toda essa história, né? Eu me lembro que a propósito do Zerim, me ocorre uma observação de Gogol, o grande romancista russo, autor de Almas Mortas, que dizia: como é triste a nossa Rússia. Lendo Zelim do Rego, a gente pensa que ele está dizendo como é triste o Nordeste. Há gente muito entendida como Carpo, que considerava a obra de Zelim do Rego como uma obra magna da cultura brasileira. No Brasil, há poucos autores literários, né, de uma obra literária que tem uma consistência dele. Houve mesmo quem imaginasse que ele era o maior escritor brasileiro. Jesuíno era uma besta de bondade, Ricardo tão bom. Os outros deviam ser também. O que tinham feito eles para ir para Fernando? Seu Lucas não sabia. Queriam de vestir, queriam viver. E seu Lucas chegou ao jardim com esta dor no coração. Vira os seus negros no vapor, mandados para Fernando. Que tinham feito eles para ir para Fernando? Seu Lucas cuidava das plantas. Os trens passavam roncando pelas grades do seu jardim. Passavam vendedores cantando as suas vendagens. O homem da vassoura parou para falar. Soube, seu Lucas, o navio saiu hoje cheio de gente. Da minha rua foi um. Ninguém fez nada, não. Foi por causa da greve. Sempre essa capacidade de ir direto ao assunto. Isso dito assim é muito fácil, mas escrever assim não é fácil. Por quê? Porque não se trata de sintetizar como muitas pessoas pensam. Sintetizar é técnica. Trata-se de essencializar. E essencializar é pensamento. Queriam me endireitar, fazer de mim um homem instruído. Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse: não vá perder o seu tempo, estude que não se arrepende. Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo, cheirando a virgindade. Eu não. Era sabendo de tudo. Era adiantado nos anos que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho. Menino de engenho, menino perdido, de tanta saudade me ponho a cantar. Menino de engenho, oh, menino perdido, eu faço esta canção só para te recordar. Relembro o teu canário, como ele cantava, teu carneirinho branco chamado Jasmim.
relembro teu avô, o teu bonito avô, teu carneirinho branco chamado Jasmim. A velha Sinhazinha não gostava de ninguém, mas Maria menina te queria tanto bem. Menino de engenho, menino perdido. Foi numa tarde de Recife, do nosso querido Recife, que nos encontramos. E de lá para cá minha vida foi outra. Foram outras as minhas preocupações, outros os meus planos, as minhas leituras, os meus entusiasmos. Naquela época, aquela breve época em que conviveram no Recife, os dois interagiram de uma maneira muito intensa. O Gilberto Freire deve ter influenciado o Zé Lins não apenas no que diz respeito à preocupação sociológica, que isso é uma coisa que você encontra em todos os romances do Zé Lins do Rego, desde o primeiro, né? Mas deve ter pesado na balança também aquela preocupação com uma escrita digna, uma escrita que merecesse o nome de literatura. Zé Lins viveu, de uma certa maneira, né, aquele mundo narrado por Gilberto Freire, o mundo do engenho, né? E ele retratou esse mundo de uma maneira curiosa, porque é desde o senhor de engenho até o pária, até o caçaco, né? Até as figuras mais humildes desse universo. O que impressiona em Zé Lins é exatamente a visão global, a visão desdobrada que ele tem de todo este mundo, onde cabe todo esse universo nordestino. O engenho botava às 5 horas. Os rumores da moagem entravam de casa adentro. Tia Maria me levava para o leite ao pé da vaca. O engenho estava moendo. O meu avô no meio dos servos. Vinham chiando os carros de boi carregados de cana madura, os burros de comboio atochados. E a fumaça subia para o céu. Aquela língua arcaica, né, de que eles se utilizavam, uma língua seminal, uma língua que era ao mesmo tempo uma língua pessoal, uma língua coloquial e uma língua da região, riquíssima do ponto de vista estilístico, entende? Ele guardava todos os falares e dizeres, né, da região, especialmente dos humildes, dos pobres. Ele participou de um grupo importantíssimo, que foi um grupo que nasceu lá na Paraíba, o José de Almeida, que cronologicamente foi o autor do primeiro romance regional, Bagaceira. Depois as influências dele de Gilberto Freire, já em 23, né, ele conseguiu fazer uma coisa que em poucas literaturas existe isso, que é o teórico que faz a sociologia de um ciclo, de um tempo da vida, e, ao mesmo tempo, um romancista que pega esse mesmo tema e o transforma em ficção. A gente pode dizer até certo ponto que a obra do Zé Lins do Rego é a ilustração ficcional da obra do Gilberto Freire.